Reparação histérica. Reparação histérica. Olá, histéricas! Hoje estamos com todas aqui. Estou muito feliz. E acho que a gente vai direto para o tema, que é um tema que eu tô aqui, ó, ansiosa para falar, que é o tema da dor, principalmente Uau! dor crônica em mulher, tema aí forte. Eu escutei no Café da Manhã, podcast da Folha de São Paulo, que é apresentado por minhas amigas, principalmente Magê, que eu adoro muito, falando de um padrão de negligência com mulheres que chegam no hospital, nos consultórios com dor. Ali falava mais de dor pélvica, de cólica menstrual, de endometriose talvez, mas isso me lembrou uma pesquisa que eu li no começo desse ano, em 2026, em fevereiro, que saiu na Science Immunology, mas que eu li também na Folha de São Paulo, que eles deram esse estudo, né? E o estudo dizia que a dor tem sido negligenciada nas mulheres porque temos fama de exageradas, sensíveis, histéricas, emotivas, com muitas variações de humor, né? Mas que descobriram que a dor na mulher não é uma construção social, e sim um mecanismo biológico. Eu até fui reler essa matéria hoje, porque tinha uma coisa bem interessante nela. Não sabia desse número tão alto, que 70% dos pacientes com dor crônica são mulheres. Eu fiz o ano passado, no final do ano passado, um documentário sobre dor crônica, que eu vou lançar esse ano, no segundo semestre, porque eu já sabia que mulher tem mais gastrite, enxaqueca, dor crônica. Mas essa matéria, eu fiquei puta da vida quando eu li. Por que que a mulher tem mais dor crônica? Em maior intensidade e durante mais tempo, que acaba sendo um pouco a mesma coisa, no caso de dor crônica. É porque a gente tem menos testosterona. E a testosterona no homem, e aí eu até fiz a cola aqui para ler bonitinho. A gente tem, todos, né? Todos nós seres humanos, nós temos células imunológicas e essas células são reguladas por hormônios. Essas células imunológicas que são reguladas por hormônios, elas se chamam células monócitos. E elas desempenham um papel na comunicação entre neurônios específicos que detectam dor. Quando você tem uma atuação maior nesses neurônios que detectam dor, eles acabam atuando para desligar. Quando você tem uma ação maior desses monócitos nessa comunicação entre os neurônios, eles atuam para desligar esses neurônios da dor. Então você não sente tanto a dor. No caso de uma dor crônica, porque no caso de bater o dedinho na quina, você precisa sentir a dor. É perigosíssimo não sentir dor, né? Você precisa saber que você está com febre, que você está passando mal, você tem que ir para o Ah, uma hospital. proteção, né? É uma proteção, mas no caso da dor crônica, o corpo entende que não tem nada ali tão grave, tão desregulado, e quanto mais testosterona, mais ação para desligar esses hormônios, né, que detectam a dor. E a mulher tem menos testosterona, então por isso é um mecanismo biológico, por uma questão biológica, a gente tem mais dor. E tem um número muito grande de mulheres viciadas, cheias de efeito colateral em opioides, né, analgésicos opioides, cresceu muito esse número. Então, eu comecei com essa preâmbulo de coisas que eu anotei aqui, mas acho que aqui a gente está para falar um pouco da nossa experiência, né? Eu tenho dor crônica há 15 anos, é, e insuportável, já tentei milhares de tratamentos, principalmente pescoço, lombar e enxaqueca. E, de fato, eu percebo, quando eu vou em pronto-socorro, principalmente se eu sou atendida por homem, que tem uma coisa de, sabe, de negligenciar mesmo, mais uma mulher que vem aqui com o seu exagero, com o seu mimimi, com a sua histeria. O que está acontecendo na sua vida? Bom, o que está acontecendo na minha vida é que a minha célula, os meus monócitos, meu querido, você vai estudar, não é porque eu sou mais emotiva. Porém, antes de vocês falarem, eu queria só falar mais uma coisa. Me pega um pouco falar que é só mecanismo biológico e não tem construção social.
Porque a construção social não é porque a gente é histérica, exagerada, sensível, emotiva e com mais variações de humor. A construção social é porque sofremos mais violência, vivemos em mais carga mental, vivemos com medo e todos os abusos morais e sexuais. Então não dá para também não dizer que não é uma construção social, né? Educadas a suportar, né? E isso também. Sim, é uma. Gente, são tantas coisas quando a gente fala da medicina com a mulher, com o corpo feminino. Se a gente parar pra pensar, for estudar bem lá no comecinho da medicina, se acreditava que o útero era um órgão perigosíssimo, e que ele migrava no corpo. E aí, o termo histeria vem de útero, né? Que vem desse. O problema de todo surto está neste útero. Os homens não têm útero, logo, eles não Não é são deles o surtados. problema. Eles não são surtados, o problema tá sempre na mulher. Porque este útero é perigosíssimo. E aí existiam as formas de domesticar esse útero, ter filhos eram dessas formas, de tentar manter esse útero no lugar dele, em vez de ele ficar migrando e subindo pra cabeça da mulher. Gente, Gente, tô literalmente, a gente apavorado. Onde é que foi parar o meu? tô falando aqui assim, Socorro! literalmente. Vocês todas têm filho. Onde estará meu? Será que eu tô sentada nele? Onde será que ele tá agora, Zélia? Pra onde ele Me migrou, meu ajuda, Deus eles do amam. céu? Você é uma mulher sensata. Então, se a gente parar pra pensar nos níveis de absurdos da medicina, gente, a mulher ela não é considerada em absolutamente nada. Hoje pela manhã eu vi um Reels que informava a dica porque nós estamos sempre encarando filas quilométricas nos banheiros e os homens não. E aí o cara falava assim, gente, o problema é um desenho técnico. É que o banheiro foi pensado por pessoas que não consideraram as grandes diferenças entre mulheres e homens. Então ele contou que, se tivessem estudado um pouco, saberiam que o espaço de um mictório é o espaço de dois mictórios, é o espaço de um único vaso sanitário. Que o homem, por questões várias de higiene, de construção social, que não tem tanta roupa e tal, demora 1 minuto pra fazer o xixi dele, e uma mulher demora cerca de 2 minutos e meio pra poder se agitar todinha pra fazer um xixi. Não, gente, eu para sentar ali, eu forro tudo, eu sou muito nojentinha. O fato de ter que sentar piora muito. Então, assim, se a gente parar. Ele falando, gente, isso aqui é um problema de arquitetura. Não é que a mulher lerda e é por isso que ela sempre tem uma fila enorme em qualquer show, em qualquer shopping, em Bota qualquer mais lugar. vaso, bota É um, mais. pro- Pegam o mesmo espaço numa teoria de que tem que ser igual, que seria igualdade, pegar o mesmo espaço, só que para mulheres o cálculo tinha que ser diferente. E aí eles mostram um cálculo que se reduzisse o espaço do banheiro masculino, o mesmo espaço, os dois banheiros, reduzisse o masculino para 1/3 do tamanho dele, os homens teriam nenhuma perda de tempo e as mulheres teriam um ganho gigantesco. Então, se a gente parar pra pensar, todas as ciências, elas não são pensadas em nós. Elas não pensam nas nossas necessidades, elas não são focadas no que a gente quer, no que a gente precisa. E aí, Tati, enquanto você falava dessa coisa é a testosterona, eu fico possessa quando a gente maximiza a biologia e esquece do quanto a mulher é quem carrega o cuidado de todo mundo, quanto a mulher é ensinada desde muito pequena a aceitar todas as dores. Eu conto um estudo nas minhas palestras, que eu conto muito, quem me acompanha há algum tempo já me ouviu falar, de um experimento que a rede de TV ABC News fez, com meninas e meninos ali entre 8 e 9 anos. Eles chamavam as crianças, elas entravam numa sala e era oferecido para as crianças um copo de limonada. Só que em vez de açúcar, tinha sal na limonada. E aí as meninas não falavam que a limonada estava ruim. Elas, em regra, ingeriam toda a limonada. Os meninos falavam, mas tá ruim. Mas cara, tem algo de estranho aqui. Ao final do experimento, eles perguntam para as meninas por que você não falou que estava ruim? Porque algumas tomaram a limonada toda para serem educadas. E aí, quando elas são questionadas por que, elas falam porque ia chatear o moço. Aquele moço que elas nunca tinham visto na vida e que provavelmente elas nunca mais veriam. Então, nós somos ensinadas a engolir incômodos o tempo inteiro. E aí você vê que as coisas não batem, porque assim, quem aqui tem relacionamento hétero, sabe que um homem com gripe parece estar infartando, assim, gripe e ebola você não consegue diferenciar não, é tudo a mesma reação deles em casa. Eu sei, eu tenho irmãos. Pronto, então assim, você tem irmão, pois é, gripe e ebola eles reagem como se fosse a mesma coisa. Só que quando vai para o sistema de saúde,
esquecem que a gente é muito mais resistente à dor do que eles, teoricamente, assim, a gente dá conta muito mais como mulheres. Não, tudo é histeria, tudo é chilique, tudo é exagero por conta o problema é tantos anos passaram e o problema ainda está no útero. Aqui, mesmo que você não tenha útero, mas fala assim, no útero presumido, né? Se você é mulher, presume-se que aquelas coisas todas que a gente tá falando aqui da dualidade social. E aí, a gente acrescenta camadas. Quando você bota uma mulher negra, a gente recebe menos anestesia Isso durante que o eu ia falar. parto. É isso, Porque aí muda, né? Fala assim, Isso é não, uma essa daí, atrocidade. uma ela atrocidade. aguenta. Ela aguenta. Gente, sério, eu não sei dizer quantas vezes um Uber me ajudou a tirar uma mala do carro ou botar uma mala no carro. Porque eles olham e falam, ela dá conta da mala dela. Eu não sei dizer, Cris vive com certeza a É um mesma coisa. mito. Então, e a gente vai acrescentando assim, você coloca uma mulher gorda. Há um tempo eu fiz um post. Eu já pesei 40 quilos a mais do que eu peso hoje, um dos piores momentos da minha vida. Emocionalmente tava mal, e aí engordei muito também, consequência, muita coisa junta. E eu fiz um post falando sobre o preconceito com a mulher gorda, quando a gente chegava num hospital. E, gente, eu recebi relatos que eu chorei horrores. Eu recebi relato de uma moça que ela falou: Elisama, hoje eu não ando. Eu sentia muitas dores na coluna e no joelho. Chegava no médico, o médico me falava que o problema era a minha obesidade. Então eu estava exagerando como mulher e estava obesa. E aí ele me convenceram a fazer a bariátrica. Eu fiz a bariátrica, emagreci 50 quilos e continuei com dor. Quando eu volto para investigar, que eles finalmente resolveram que podiam investigar, porque agora eu era mulher magra, já era tarde demais. E aí ela teve uma doença que ela hoje não anda. Esse Meu foi um dos Deus. exemplos no meu post. Um Meu dos exemplos. Deus. Temos vários. Estudos cardiologia, gente. Quantas mulheres. A mulher infartando, ela é muito subnotificada, ela é muito subatendida, porque o Eu sintoma li do essa infarto, semana disso. isso lembra muito de uma crise de ansiedade. E se é numa mulher, Os é crise de diagnósticos são ansiedade. diferentes, né, Elisama? Muito Não tem esse negócio diferente. do braço, não vai botar a mão no peito, é Não. um cansaço muito grande. Tem essa percepção. E aí, se a gente volta só para concluir essa pegada histórica, se a gente traz aí para a Grécia Antiga, quando a gente vem da ideia do racional, você entendia que o racional é quem controla o emocional e o racional é o melhor. Então, o homem, entre aspas, né? O ser humano, mas era a Grécia, a gente tá falando de homem mesmo. O homem era aquele ser humano racional, o homem ideal era racional. E aí, o grande pulo do gato, a racionalidade estava ligada ao sexo masculino, a emotividade ao sexo feminino. Então, até hoje, a gente guarda na nossa mente que se um homem fez algo, ele teve um motivo. E a gente vê nas revistas, gente. Pega um histórico das revistas. A mulher política que chorou, a mulher CEO que chorou em um evento. Nossa, descontrolada, louca, despreparada. O homem, louco, um homem forte, um homem sensível. Nós somos vistos de uma forma diferente em todos os âmbitos. A medicina não vai ser diferente, né, minha gente? A medicina não vai ser diferente. Se nós somos diferenciados em todos os lugares, a medicina não vai ser diferente. Então a gente sofre com dor, a gente aguenta mais dor para não incomodar, nos acostumamos a beber a tal da limonada salgada. E quando precisamos de um apoio, a gente nasceu para cuidar e não para ser cuidada. Entende? Não dá pra gente tratar como duas coisas diferentes, né? Do tipo, tem uma coisa na ciência e tem uma coisa no social. Porque a gente só dá subsídio pra ciência através de uma visão social, né? Então, assim, tava lembrando, né, daquelas que todo mundo sabe, mas que a primeira vez que se testou absorventes com sangue foi em 2023. Até 2023, a capacidade de absorção de um absorvente feminino era feito com uma solução salina. Então, assim, como que a Eu gente não sabia tava. disso. Até 2023 nunca tinham usado sangue humano num absorvente. Nas pesquisas, gente. 2023 foi quando nasceu meu filho, ele é um nenê. Então, assim, Chocante. é muito assustador, né? Esse grau, assim, se a gente for comparar, né, valores de pesquisa para disfunção erétil, por exemplo, com valores de pesquisa para tantas doenças crônicas em questão de dor feminina, é uma coisa muito assombrosa, né? E aí, só aproveitando esse gancho, eu lembro muito de eu tive uma cesárea, né? Tinha placenta prévia, tentamos esperar para entrar em trabalho de parto, não entrei, marcamos, O cheguei que lá, quer dizer isso, Ruth? Desculpa, placenta placenta prévia quer dizer prévia. que a placenta, ela estava numa posição que
ela ia sair antes do bebê. A placenta não pode sair antes do bebê, senão o bebê não sobrevive, né? Ela tem que estar em cima, sai o Tá. bebê primeiro, a placenta Não, nem depois. Então, como sabia a que isso era placenta. possível. Tá. Pois é, a placenta é tipo um pão sírio, pelo que eu entendi. Se alguém. Eu falando, mas a explicação que eu entendi da minha Ela médica. parece uma panquecona, assim, um negócio Ela grandão. gruda em qualquer Não, lugar já do. vi em ilustrações e fotos. Ela gruda em qualquer lugar do útero. Então, assim, o ideal é que ela grude ali das 11 a 1, né? E acho que o pior é assim das 5 a 7, porque ela fica na frente do canal por onde um bebê sai. Ela é um pão sírio, mas ela não tem glúten, porque a Bela Gil comeu. Se tivesse glúten, ela não tinha comido. É uma espécie de uma jellyfish, né? É isso, né? Enfim, aí tive minha cesárea e tal. Aí, né, voltei para casa com criança, aquele pavor todo lá, que eu não tive nada, aquele romance, aquela alegria, eu tava em pânico completamente. Mas eu tava tomando o tal do Tramal, né, que é um remédio forte para dor. E aí, eu tinha muita dor, gente, e eu fui, né, já me apresentando aqui, eu sempre fui conhecida pelos meus médicos por aguentar muito, sabe? Aquela mulher do tipo, nossa, quem me dera que todos os meus pacientes fossem que nem você. Eu ouvi isso de muitos médicos. E aí, né, eu fui a pessoa que fez tatuagem e falei, quando você pegar a agulha, me avisa. O cara falou, tô com a agulha há 10 minutos. Então, assim, eu sou esse perfil que a gente acha muito legal, mas que na verdade tem uma construção social muito perversa também de ser essa mulher. E aí eu lembro que tava lá na receita, Tramal por 3 dias, depois Dipirona. Eu lembro que eu parei e eu falei, eu vou, com a dor que eu tô agora, eu vou ter que sobreviver com Dipirona? E aí eu lembro, assim, do meu marido tentando ajudar, ele virou e falou assim, ele falou, você tá com muita dor? Eu falei, cara, eu tô com uma dor mais ou menos assim, imagina que abriram 7 camadas do teu corpo e tiraram uma pessoa de dentro, há 3 dias. Essa É dor. mais ou menos É essa mais dor. ou menos essa dor. Não, só de você conseguir dizer essa frase inteira, eu já fico. E aí, gente, eu falei assim, e eu chorava, porque eu falava assim, estão me pedindo para tomar, né, no 3º dia pós-parto, um remédio que a gente toma terça-feira para uma dor de cabeça que deu antes do almoço no trabalho. E aí foi na sequência, depois eu volto com o livro que eu li nessa época, mas isso foi para mim muito chocante, assim, do que eu estava vivendo ali e me achando fraca, claro. Me achando Lógico, fraca. você tinha que aguentar. E, gente, a episiotomia, que é o corte que dá para a cabeça do bebê sair, ela não é necessária cientificamente falando e é costumeiramente chamada de o ponto do marido. Você faz epísio e dá uma costurada e tem um ponto a mais para deixar mais apertadinha. E foi conhecida na medicina por muitos anos como o ponto do marido. É a camaradagem. Então, assim, É o que é sua surreal. dor, meu amor, pra você tomar um pontinho do marido? Você parindo, botando um cabeção pra fora, o pontinho do marido. É surreal. Vou falar desse assunto, mas de um aspecto outro, né? Eu até fiz umas anotações aqui, que é sobre a mulher lésbica dentro disso, né? A que vai parir ou a que não vai parir? A que vai parir é igual, vai passar por todas essas coisas aí, mas tem uns detalhes que podem ser perversos. O que a gente sabe é que existem avanços, mas a coisa, daí a ela entrar no seu cotidiano como uma coisa realmente favorável, está longe, né? Então a gente já tem aqui, principalmente São Paulo, né? Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, né? E isso reconhece as necessidades específicas, desde o acolhimento, obviamente, né? Porque eu soube de coisas muito, quer dizer, é o pressuposto da heterossexualidade de cara já acaba com a gente. Porque as perguntas que te fazem já são assumindo que você é hétero, que você tem uma vida totalmente dentro do padrão do que todo mundo espera. Veja bem, mesmo falando aqui de 2026, né? E podendo falar, a gente já sabe que já é um avanço poder falar. Então, o pressuposto da heterossexualidade já é um ponto. Depois, a desinformação clínica. Agora, presta atenção, gente, a loucura. Há médicos que acreditam, chega a dar uma dor falar isso, que lésbicas não precisam de Papa Nicolau. Meu Deus! Ainda há médicos que acreditam nisso. Baseados. Não ia falar baseado em quem, mas Desbaseados, precisa. né? Desbaseados em quê? Baseados na estupidez deles, né? Baseados na falta de base, né, Elisama? Porque, assim, gente, para quem não sabe o que é um Papa Nicolau, é um exame preventivo que é tipo o básico do básico para um exame ginecológico, né, que é um Papa Nicolau.
falando aqui de uma mulher lésbica cis, como eu sou. Ainda vamos falar de outras modalidades aí. Né? Então, para vocês entenderem que é básico e tosco demais. O que acontece? Os exames são comprometidos, porque as perguntas são outras, as preocupações são outras, os diagnósticos são comprometidos, porque vai demorar mais a ver. Gente, desculpa, eu sou sapatão, mas eu preciso de um exame. Né? Eu preciso de um exame como qualquer outra mulher que nasceu biologicamente uma mulher. O que eles te perguntam, Zélia? O que eles te perguntam que você tem que você se sente nesse lugar de abuso mesmo, deles acharem que você tem que ter uma vida hétero, sei lá. Por exemplo, você é casada? O seu marido, não sei o que, já está assumindo que você tem um sim. marido. Eu, quando era muito nova, eu tinha pudor, sim. Né? Mas as perguntas também eram mais veladas e eu não estava num posto de saúde, estava no ginecologista da minha mãe, sabe aquelas coisas? A mãe leva. Aí você vai, você não diz. Quando você, sei lá, já transou, né? Você tem essas perguntas. Né? Eu demorei, eu transei com um homem com 21 anos, ainda bem que estamos só nós 5 aqui para eu ficar falando das minhas intimidades. Então, até 21 eu já tinha ido ao ginecologista várias vezes. E eu estava sempre tímida, sempre sem saber exatamente o que dizer. Então, eu não sofri o tipo de coisa que muita gente... Porque o que acontece? Onde é pior? Nas pontas, nos lugares de emergência, nos postos de saúde. Nos lugares mais simples, vai ficando mais difícil. As perguntas são mais difíceis e a ausência de perguntas e de acolhimento também são mais difíceis. Então, para a gente ver o nível da coisa. Ainda vem uma coisa mais delicada ainda, que é a mulher trans, que de cara sofre o problema com o nome. Porque quando percebem que ela é trans, querem trazer o nome morto de volta, que é para espizinhar de cara. A violência acontece de cara. Aí o que acontece? A pessoa se encolhe, a pessoa se sente mal. Quer dizer, a violência é desde o começo. Eu anotei até umas coisas sobre isso. Tem a coisa com o processo, a terapia hormonal é mais difícil. Então, aí a pessoa começa a se automedicar, o que é muito perigoso. Tem todos os perigos que a gente tem trombose, é perigoso, tudo. Então, assim, a saúde da mulher como uma coisa ampla vai ficando cada vez mais difícil, né, gente? Se a gente ficasse só aqui, né, nas mulheres que são heterossexuais, já seria muito difícil. Agora, imagina se a gente abre esse leque, é uma coisa maluca. Sim. Cris. E ainda precisa abrir o leque também para o homem trans, né, Zélia? Porque sim, exato, um claro. Que tem o Eu ia chegar lá. que também passa por todos esses desafios no atendimento, né? Ficam grávidos às vezes, violento. Né, Cris? Ficam grávidos e também tem São uma série de violências e agressões que vão sendo sofridas ao longo do caminho. Vocês sabem que hoje de manhã foi o tema dor, antes da gente decidir que seria o tema aqui, ou melhor, eu acho que a gente já tinha decidido, eu que não li as mensagens, né? Foi o tema da minha terapia de manhã, porque a minha conversa com a minha terapeuta foi sobre a minha entrada na perimenopausa. Eu estou aí nesse período, né? Já falei aqui no programa sobre isso. E aí a gente estava falando sobre dor. E aí ela perguntou, e como é que foi com a sua mãe? Eu falei assim, a minha mãe não reclamava, mas eu não sei se ela não reclamava porque não sentia, ou se ela não reclamava porque tinha sido ensinada a ficar em silêncio com relação à dor, que é exatamente tudo isso que nós estamos conversando aqui. E aí a minha terapeuta, a Paula, maravilhosa, que já há muitos anos me permite que eu seja uma pessoa que tenha um pouco de consciência sobre mim, sobre a vida, né? Me trouxe uma coisa muito importante, que ela estava falando assim, tem uma pesquisa que fala que as mulheres negras, elas, na verdade, elas têm uma dificuldade até mesmo de entender a dor, de perceberem que dor é essa. Já tem uma normalização que é algo que foi feito com todas as mulheres, mas quando a gente vai fazer alguns recortes que sejam de raça, ou que sejam mesmo de questões de desigualdade, porque a gente precisa incluir também nesse lugar as mulheres ribeirinhas, né?
mulheres em situação de rua. Você imagina você ser uma mulher em situação de rua e você estar no período menstrual e você ser uma mulher que sofre de muitas cólicas como eu. Eu sou uma mulher que eu sofro de muitas cólicas no meu período menstrual. E quando eu era criança, eu que tinha um pai que era extremamente amoroso, mas era um homem que olhava e falava assim, isso é charme. Imagina, nunca que um negócio dói tanto assim. Porque eu desmaiava, eu pedia, pelo amor de Deus, me leva no médico, eu não estou aguentando. Era para mim enlouquecedor aquela dor, né? E aí só mais tarde eu fui entender um pouco, fazendo pesquisas, conhecendo algumas pessoas sobre como, né, as nossas dores elas são silenciadas mesmo, né, para a gente não reclamar. E quando a gente vai olhar para o assunto que a gente começou a falar aqui, que foi exatamente essa questão do podcast lá do café que a Tati trouxe, né? A gente percebe como o sistema de saúde vai tratando os corpos negros de uma forma muito diferente. Vocês trouxeram aí, acho que foi a Elisama, né, que falou um pouco sobre essa questão das mulheres negras receberem menos anestesia na hora do parto. Isso é uma pesquisa muito grande que foi feita, se não me engano, foi lá no início dos anos de 2010, mas um nome muito forte nesse assunto é a médica e ativista Jurema Werneck. A Jurema fala muito sobre essa jornada das mulheres negras no sistema de saúde, e essa ideia que existe sobre o corpo negro, que foi esse corpo que foi agredido durante muitos anos e continua sendo agredido em inúmeras ações, ser um corpo que aguenta dor. Então existe uma ideia de que essas mulheres, essas pessoas negras, elas aguentam mais dores, então a gente não vai dar a dor para elas, não vai dar a anestesia para elas, porque elas aguentam mais, elas suportam, mas não é sobre suportar mais dor. Foram obrigadas, foram feitas. Claro. Tem algumas pesquisas que mostram que hoje as principais vítimas de violência obstétrica no nosso país são mulheres negras, mas principalmente meninas negras, as meninas jovens. E a Jurema já falou muito sobre isso. Tem uma ideia do médico que vai fazer aquele parto de que essa menina não estava lá transando, agora ela pode suportar a dor do parto. A gente vai deixar... Na hora de fazer, tava Gente, é tão comum, né, que eles falem isso, né? No é comum, minha mãe trabalhou com maternidade por muitos anos. Minha mãe disse que minha mãe chegava em casa arrasada. Porque muitas vezes o médico olhava a mulher chorando e falava, na hora de fazer, você não chorou, né? Agora tá aqui gritando. Não tem obrigação de estar aguentando seu grito, não. Gente, sério. Não, é muito sério isso. E isso é uma armadilha, né? Porque, olha só, gente, quando a gente transforma um corpo em um corpo resistente, esse corpo ele não precisa de cuidado. Eu não preciso olhar para ele. Eu já defini que ele é resistente. Para que eu vou cuidar desse corpo? Não preciso, ele é forte. Então, eu estou muito nessa desconstrução assim, na minha vida desse mito da fortaleza, porque para as mulheres negras, esse lugar de você ser frágil, de você ser fraca, ele foi negado. Então, essa frase aguentou muito e foi simpática não existe mais para mim, gente. Se eu tiver que aguentar muito, vai ser com grosseria, sem simpatia. Se você quiser carisma, vai ter que ser no prazer, porque eu não tô mais querendo aprender na dor. E é muito louco isso, porque a nossa sociedade, ela naturaliza o aprendizado através da dor, através do sofrimento, né? Ai, nossa, você viu que linda jornada daquela fulana? Se fudeu, favelada, nasceu no nada, estudou, pegou 50 ônibus no mesmo dia, trabalhou, foi lá, fez faculdade, dormiu 1 hora por noite, aí hoje ela conquistou. Aí se for a mesma fulana favelada que não precisou fazer esforço nenhum, só tá querendo ter prazer, já não é mais tão interessante. Eu agora só quero aprender tendo prazer, gente. Não. Parece um castigo, né? Parece castigo, né? Se você tá forte, se você tá feliz, sofrer não vai ser nada, né? Mas essa mulher é tão forte. Ela é tão forte, ela aguenta tudo. Olha o que ela já viveu, né? Olha tudo isso que ela já viveu, ela é forte, ela aguenta. Não, chega, para mim isso não vai caber na minha vida, não. A qualidade passa a ser um castigo, né? Muito louco, até isso, né? Uma coisa que é para ser uma qualidade. Eu acho que a gente ter coragem é bacana. E a gente tem que ter coragem para ser mulher, mas não uma coragem para carregar o mundo, carregar todas as dores do mundo. Não, senhora, a gente merece leveza, alegria e cuidado, né?
Eu já entrevistei algumas geradoras de conteúdo, no meu programa do UOL, mulheres pretas que estavam na internet, tinham bastante seguidores. Já ouvi isso de umas 3 ou 4 mulheres pretas, falando assim: eu fui para a internet porque eu sou formada em história e eu queria falar sobre história, porque eu sou formada em cinema, eu queria falar sobre cinema, porque eu sou formada em moda, eu queria falar de moda, mas por eu ser uma mulher preta, a internet só me entende se eu contar de uma trajetória de sofrimento. Então, eu contei primeiro a minha trajetória de sofrimento para ter um público e agora eu tô livre para poder falar de história, moda, o que eu quiser falar, porque senão eu não podia estar ali falando, sei lá, de série, de filme, de livro. Não, a gente não tem esse direito, não. Eu escutei quando eu lancei meu primeiro livro de não ficção ou de ficção, que como eu não contava uma história de sofrimento, meus personagens são todos negros, nos meus 2 livros de ficção, os personagens são todos negros, eles estão só vivendo a vidinha deles, né? A gente separa, a gente casa, a gente briga, a gente fica feliz, a gente tem uma vida. E eu ouvi que, como meus personagens não performavam o sofrimento que se espera que o personagem negro performe, que era mais difícil encontrar alguns espaços, né? Fala, Cris. Comigo aconteceu uma vez, eu fui convidada para um painel, era até em Brasília, um órgão social, e a pessoa mediadora, era eu e mais 3 mulheres. Cada uma fazia parte de um recorte da sociedade. Então, tinha eu enquanto negra, tinha uma mulher trans, tinha uma mulher com deficiência e tinha uma mulher branca. E aí a mediadora vira e fala assim, no início do painel: vocês ouvirão, vocês se surpreenderão com as histórias de sofrimento que essas mulheres contarão para vocês. E aí passou o microfone para mim. Aí eu falei: olha, vocês me desculpem, vocês vieram esperando história de sofrimento, vocês vão ter que virar as costas e ir embora, porque ou vocês vão ter que começar a normalizar que existem pessoas negras que não sofreram como vocês estavam pensando e achar isso bom, ou simplesmente vocês vão continuar se alimentando da dor e do sofrimento do outro para que vocês possam acreditar que vocês estão no poder. Eu não sofri o que vocês estão esperando que eu sofresse. Eu sou filha de uma família simples, periférica, mas a gente conta uma outra história. Meus pais ascenderam profissionalmente, eu fui fazer cursos fora do Brasil, eu vou todos os anos passar meu aniversário em Nova York. Aqui não tem esse sofrimento, não. Maravilhoso. Desculpa aí, dá licença aí. Dá licença aí, meus Mic queridos. drop, Pera né? aí. Que maravilha, cara. Que maravilha. Dica de Nova York eu dou, agora tô esperando. Eu dou, tenho várias. Desculpa, não tô sabendo qual é a inflação direito, mas a minha passagem eu já comprei. Não, meu único problema hoje é saber qual que é o valor do dólar. É isso aí. Maravilhoso, maravilhoso. Mas sabe que eu tava pensando aqui só rapidinho, Tati? É muito interessante como a gente vê, historicamente, uma instrumentalização do discurso consoante o interesse, né? Então, assim, a gente vive dizendo que mulheres, né, são seres mais frágeis, mais delicados, né? A gente vê, acho que, né, muitas vezes das gerações mais antigas, uma mulher se posicionava como, tipo, né, ser forte, que eu acho que tem toda uma intersecção diferente quando a gente tá falando de mulheres negras, mas que a gente começa a ver, né, eu falo muito sobre o 8 de março. O 8 de março a gente tinha um discurso de as mulheres, as flores do nosso jardim, e aí a gente viu uma transformação desse discurso em as mulheres, nossas heroínas, aquelas que aguentam tudo. Tem Foi até pro extremo oposto. Nossa, que quem já recebeu, sabe, no 8 de março, é o varal da Mulher Maravilha com várias capas. Puta, que inferno, que merda, sabe? E aí, quando interessa que a gente seja forte, né? Ou seja, quando interessa para o capitalismo, quando interessa para o patriarcado, que a gente, né, não vá reclamar de dor, não vai reclamar de cansaço, não vai reclamar de fraqueza, não vá consumir anestesia, seja o que for, aí a gente é forte. Né? Mas quando a gente precisa dessa força para acessar lugares públicos, quando a gente precisa dessa força, né, para justificar a nossa voz, para justificar a ocupação de espaços, aí a gente não é forte o bastante. Exato. Então, assim, é forte quando interessa, né? Muito bom. Ó, para encerrar esse episódio de hoje, a Magê fez a mesma coisa lá no café da manhã. Elas encerraram quais foram os maiores absurdos que já ouviram em médico.
Acho que a Zélia falou um pouco, né, do preconceito, né, o seu marido, não sei o quê. Eu vou lembrar um aqui ou dois, né? Eu já ouvi de um médico quando eu estava grávida, já contei isso algumas vezes, quando eu estava grávida da minha filha, eu tava obcecada em saber quando formava o cérebro, porque eu tomava um antidepressivo que podia tomar. O meu psiquiatra falou milhões de vezes: pode tomar grávida, não passa pela placenta, pode. Um específico, né? Tem um antidepressivo que é o único que pode tomar grávida e foi esse que eu tomava. Mas eu ficava assim, quando forma o cérebro, porque no, sei lá, segundo, terceiro mês começa a formar o cérebro, eu ia parar com o antidepressivo, tava com essa ideia, né? E aí eu perguntei para o ginecologista quando é que o obstetra, quando é que começava a formar o cérebro, e ele respondeu: depende, se for mulher demora mais. E fez uma piada. É inacreditável. Depende, se for menino já começou, se for menina a gente não sabe exatamente, é um mistério aí quando é que forma o cérebro. Fez essa piadola, esse foi um absurdo que eu ouvi. Esse foi inesquecível. O outro, que foi o mais marcante da minha vida, eu tinha 14 anos e. Não, menos. Tinha uns 13, 13, 14. E a minha mãe falou: bom, não dá mais para ficar indo em pediatra, né? Agora é ginecologista. Isso acontece com a mulher, né? Sai do pediatra e vai para o ginecologista. Então, o seu clínico geral da mulher, no caso, um ginecologista. E aí eu fui, era totalmente virgem, e a mulher foi me examinar, e eu nunca tinha passado por um exame ginecológico, e eu contraí a perna. E a mulher olhou para mim e falou: você já foi estuprada? Porque eu tinha 13 anos, gente. Eu não sabia nem direito o que era ser estuprada. Estudava em colégio católico integral, que minha família me meteu num colégio católico integral. A mulher falou: não, porque assim eu não consigo te examinar, você fica fechando a perna. Você já foi estuprada, por acaso? É por isso que você está se comportando assim? E eu cheguei em casa chorando e contei isso para minha mãe. Gente, minha mãe foi lá. Minha mãe invadiu o consultório da mulher. Minha mãe chegou e falou: ela está em consulta? A secretária falou: não, ela está no telefone com uma pessoa. Minha mãe invadiu o consultório dela. É por isso que, mamãe, te amo. Minha mãe foi lá, acabou com essa mulher. Berrou com a mulher e foi embora. Esse acho que foi o mais marcante da minha vida, assim. Que absurdos vocês já ouviram? E tem vários, se eu ficar falando aqui. Perto do seu, o meu parece muito light, né? Você jogou o sarrafo num lugar. Mas, não, e é muito louco isso, né? Como a gente. Dizer que esse meu é bobagem também é sintomático de dizer, né, o quanto a gente, teoricamente, tudo pode aguentar. Mas eu, como vocês já devem saber do drama das minhas orelhas, né? O bully que trabalha aqui com a gente passou muito tempo comigo por causa dos fones, eu tenho prótese nas orelhas, né? Eu fiz uma cirurgia de correção quando eu tinha 12 para 13 anos, porque eu não tinha essa cartilagem, eu tinha orelha realmente igual de elefante, era toda lisa e tal. E aí corrigi, muito feliz, né, com 12 para 13 anos. E eu não lembro o que aconteceu, acho que como eu fiquei uns dias sem ir pra escola por causa da cirurgia, internação, tal, devo ter ficado em casa, mais, né, mais paradinha e tal, comi mais. E aí quando fui tirar os pontos, o médico olhou e falou: não, tá ótimo, só que não adianta corrigir a orelha e ficar gorda. Não é possível. Tinha cara. 12 Não é anos. possível, gente. Meu Deus do céu. Um cirurgião plástico consagrado em São Paulo. Podre. E aquilo ficou em mim de um jeito, mas ficou de um jeito. Eu acho que, né, eu sempre, como tantas de nós nessa luta, emagrecimento sempre e tal, mas eu lembro que foi um divisor de águas ali, de uma percepção de corpo dessa forma. É sempre a misoginia como pano de fundo, né? O Sempre. pano de fundo é sempre Sempre, gente. Sempre. Eu me lembro, a minha história com o médico, eu era muito novinha, devia ter, assim, sabe aquela memória que você tem que é criança, que você não lembra direito da idade, devia 7, 8 anos? E eu me lembro de uma noite em que eu acordei com muita dor no joelho, eu sentia muitas dores nos joelhos. Depois, na faculdade, fui descobrir que eu tinha contrapalácia patelar e etc e tal. Mas, quando criança, eu não fazia ideia do que era. Alguns médicos falavam: dor de crescimento, é porque ela tá crescendo e tal. Meu pai, eu tava com tanta dor que meu pai me levou pro hospital no colo, né? E eu me lembro do médico falando que eu tinha bunda muito grande. Meu Deus. inacreditável. Isso é E que o meu joelho doía tanto pela sobrecarga do tamanho da minha bunda. Meu Deus. E aí, que eu
precisaria, que eles precisariam, meus pais precisariam ter muito cuidado comigo, porque senão meu joelho não ia aguentar minha bunda. Gente, eu era criança, então eu dormi semanas me imaginando numa cadeira de rodas com uma bunda monstruosamente gigantesca, porque a minha perna não ia aguentar a minha bunda. Eu era uma menina, então assim, e eu tenho inúmeros traumas com a minha bunda é muito grande. É, é, tipo, na proporção, a minha cintura é bem pequena. Eu brinco que parece uma montagem o corpo, sabe? A parte de cima e a parte de baixo não parece que é do mesmo corpo. Manda um pouco pra cá, Elisama, que eu tenho o problema oposto. Eu tenho que colocar almofadinha pra sentar, porque meu osso faz hematoma na bunda, gente. Vocês acreditam nisso? As pessoas nem sabem que existe. Eu tenho hematoma porque eu não tenho bunda e o osso machuca a pele. Olha, vamos fazer um bem bolado aí, Elisama. Se organizar direitinho, todo mundo Todo fica mundo com tem bunda. bunda. Todo mundo tem bunda. E aí eu fiquei com esse trauma na vida, assim. Eu já achava minha bunda grande, todo mundo já falava do tamanho da minha bunda, mas quando o médico falou que eu não ia conseguir. Como criança, o que eu guardei na minha mente é que eu não ia conseguir andar por conta do tamanho da minha bunda, entendeu? Então, assim, era um trauma na minha vida que eu precisava fazer alguma coisa pra diminuir a bunda, mas eu não tinha como emagrecer somente a bunda. E o que que eu ia fazer? Então, assim, já passei muitos absurdos com o médico, mas esse é porque eu era muito criança, gente. Eu era muito criança, Absurdo, sabe? absurdo. Absurdo, Que absurdo. Já passei isso, números, gente? mas esse ficou muito forte, assim, porque eu era muito criança, então esse ficou na É minha o primeiro memória, que assim. você lembra, né? Tanto que é o primeiro que É, você fala. Fora a quantidade de abuso sexual que a gente sofre de médico, né? Eu já fui tratar, eu já tratei ovário policístico com um cara quando eu tinha 20 e poucos anos, que ele fazia acupuntura na minha virilha. Depois eu descobri que ali não era ponto. E ele tratou por meses, agulhando a minha virilha, e não era ponto não era ponto, não era ponto. Foi abuso, eu sofri esse abuso. É surreal, é surreal. Cris, você lembra? Não, absurdo, né? Eu, assim, eu acho que comigo teve uma situação direta que foi um assédio, o médico foi muito direto, me convidou para sair, e eu já cortei na hora e vim embora, mas uma coisa que eu queria trazer, assim, eu trabalhei no SUS, né, durante alguns anos, eu tenho essa passagem aí, alguns anos, 16 anos, gente, eu trabalhei no SUS. Eu Nossa, pareço jovem, agora é o momento que as pessoas que nos assistem vão ficar completamente assustadas, né, ao descobrirem que eu não sou essa pessoa tão jovem, mas enfim, isso não é uma questão para mim. E eu trabalhei no SUS e eu trabalhei com médicos durante muitos anos, inclusive eu fui chefe de equipe de médicos, e assim, uma das coisas mais violentas que eu vivenciei foi numa unidade que eu trabalhei e que nós definimos, ainda não era a legislação, o nome social para pessoas trans e travestis, mas nós definimos que nós íamos colocar o nome social nos prontuários, porque aquilo era tão violento, de repente se chamava João e levantava uma mulher loira, de salto alto, não tinha cabimento aquilo, né? Quando eu cheguei para trabalhar naquela unidade, era uma unidade de saúde da ST/AIDS. E nós trocamos todos os prontuários, todos, colocamos os nomes sociais de todo mundo. Tinha um médico em especial, uma pessoa horrível, com várias situações absurdas, assim, ele fazia questão de continuar chamando Ai, os que pacientes ódio! trans Ah, pelo nome de escroto. que batismo. escroto. Que ódio. Porque queria ser violento, é a Escrotíssimo. opção de Ele ser queria, era uma violento, né? escolha. Isso, exatamente, Zé. Escolha. A violência contra o outro, ela é uma escolha. No caso daquele médico, ele escolhia. E aí eu sempre ficava pensando, gente, se na frente de todos nós ele faz isso, imagina dentro do consultório. Nossa Senhora, Senhora, é que isso. horror. É isso que estava dizendo aqui. Né? A gente viu nos últimos tempos como a classe médica adotou posições difíceis, né? Em todos os sentidos. Sim. Até contra a própria ciência, às vezes. E olha, eu tenho médicos que eu amo, Drauzio é uma das pessoas que eu mais amo na vida, mas a classe médica, de um modo geral, decepcionou muito nos últimos tempos. E eu acho que isso aí é o reflexo, na verdade, de uma coisa que é cotidiana, né, que a gente passa. E tem uma nova violência aí rolando, que é a gente vai ao médico, faz a bioimpedância
E você tá saudável, você tem um corpo. Bom, eu não sou atleta, eu sou uma pessoa que escreve, sou uma escritora, não é? Então a minha bioimpedância não é de uma pessoa. E eu tenho ainda frouxidão ligamentar, então eu não tenho muito músculo tal. E tem médico que olha e fala: ah, vamos comer um pouquinho mais de carne? Vamos. Você tá fazendo musculação quantas vezes por semana? 3. Ah, então coloca mais uma caminhada, uma consulta normal. Eu caí num desses médicos horrorosos aí que só fala de suplementação e de, sei lá, medicina do esporte, só que voltada para uma coisa bizarra. Terapia hormonal. Ele olhou, que esses caras que são a favor do chip da beleza, umas coisas criminosas. Ele olhou a minha bioimpedância e falou: bom, você sabe que você tá morrendo, né? Para começar, você tem a bioimpedância de uma obesa, eu com 54,5 kg. 55. E você, assim, aos 65 anos, você não levanta mais da privada quando você sentar pra fazer xixi. Eu saí de lá, eu chorei por uma semana. Era um cara bombadinho de uma dessas clínicas escrotinha de, sabe, de... Sei lá porque que eu caí numa bosta dessa. Enfim, eu saí de lá arrasada. Eu vivi isso, Tati, com uma médica e na frente da minha filha. Eu tava Horrível. obesa, eu fui pra lá pra ver sinusite. Eu fui pra ela examinar minha sinusite. Eu saí de lá com uma dieta ridícula, em meia folha de papel de ofício, meia folha de papel, na frente da minha filha. Ela falou: porque se você não morrer atropelada como todo mundo, é certeza que você morre de diabetes ou de câncer. Com a minha filha do meu lado. Com esse peso, Que minha filha. isso, Com a minha cara? filha e o meu filho do meu lado. Cara? A minha mãe tem uma coisa que chama síndrome de Sjögren. Eu não sei falar, é difícil falar, mas as pessoas vão entender. Quem conhece, acho que é Sjögren que fala, sei lá. Mas é uma síndrome autoimune que as cartilagens seca. Então, ela anda, ela sente doer o osso do joelho, porque foi perdendo a cartilagem do osso. Ela tem, às vezes, que fazer umas injeções e tal. É uma síndrome horrível, que tem uma dor horrorosa no corpo. E nenhum médico pesquisava, porque chegava lá e falava: a senhora tem dor porque está gorda, que é essa história que vocês estavam contando aí. Uma médica investigou e descobriu que ela tem essa síndrome, que é uma dor absurda. Só que ela ia passar uma vida sem saber, porque a culpa sempre é porque ela estava acima do peso. Vou ter que encerrar, infelizmente, o papo tava pegando fogo, mas vamos para o nosso momento dica. Eu vou indicar a série Treta, a primeira temporada maravilhosa, amei. A segunda temporada agora com a Carey Mulligan e Oscar Isaac, que eu acho top 3 homens mais lindos do mundo e excelente ator. E eu tô amando, amando, amando. E vocês? O que vocês estão assistindo ou lendo? Uma dica para cada ser humaninho. Posso falar uma coisa? Eu não estou lendo agora, mas eu li faz muito tempo, mas eu acho fundamental para esse episódio, que é o Ejaculação Responsável, da Gabrielle Blair. Cara, esse livro é um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler, especialmente se tem alguém ouvindo a gente da área da saúde, gente, pelo amor de Deus, ginecologistas, doulas, obstetras, homens, mulheres, porque ela fala como o foco da contracepção está no lugar errado. Mas ela fala muito sobre dor de mulher. E aí eu conto rapidamente que eu li isso no meu puerpério, e ela tem um capítulo falando que o prazer do homem é mais valorizado do que a dor da mulher. E ela vai trazendo inúmeras comprovações disso, como a ciência, né? O básico é a camisinha, né? Então, assim, para um homem não precisar usar camisinha e perder um pouquinho do prazer, o que a gente usa? Hormônio, coloca um DIU, né? Ela compara a dor de colocar um DIU com a dor de fazer uma vasectomia e como até o mercado de trabalho trata isso, as licenças. Olha, é maravilhoso. Ai, vou dar uma olhada. Eu acabei de ler ontem um livro que todo mundo já leu, um monte de gente já leu, mas eu não tinha lido, que é o Prefácio para a Guerra. E eu achei, assim, incrível, lindíssimo. Eu também fiquei achei. apaixonada achei pelo livro. incrível, eles não. Eu achei o livro, assim, fantástico. Para quem, assim, é um Também livro adorei, forte, também porque adorei. ela é criança, e ela vê a mãe se jogando do 8º andar, Nossa Senhora. do apartamento que elas moram. É forte, mas isso é tipo a primeira cena, então tem o livro inteiro para você. E aí ela faz a mãe ficou uma poeta super, hiper, mega, ultra famosa depois disso. E ela é convidada para fazer um prefácio do novo livro da mãe, um livro póstumo. E ela faz um livro
nesse Ah, que prefácio, falando assim, minha mãe é muito demais! Um mais que isso, assim, prefácio para Olivia Guerra. muito incrível. E um beijo especial para Liana Ferraz, que é a autora desse livro. Liana é que uma pessoa maravilhosa, então assim, maravilhosa. ele é muito legal, gente. Eu vou indicar para vocês ouvirem Lued de Luna, que acabou de lançar um acústico Maravilhosa. ontem. E eu vou aqui, eu tive o prazer, eu fui uma das 12, ela convidou 12 pessoas para assistirem a gravação. Eu estava lá, foi lindo, Que maravilhoso. demais. Ai, Que legal. incrível! Lued é Amo maravilhosa. Lued, então Lued de legal. Luna, acústico, ouçam. Eu ouço Lued quase todos os dias de manhã, quando eu começo a trabalhar, eu só falo, Alexa, toca Lued de Luna. E aí ela vai até começar agora. Vamos terminar Muito bom. assim, vai ser lindo. Eu Já adoro desligar também. ela aqui. E você, Zélio? Eu vou indicar o mais recente, porque fui ontem ao lançamento, e é uma escritora que eu amo, que é Mariana Salomão Carrara. Ah, eu Uma amo super também. escritora. Ela lançou ontem Cláudia, Vera, Feliz Natal, que são 3 nomes de cidades do Mato Grosso. Feliz Natal é o nome das cidades. E eu acho a Mariana Ela é incrível, demais. Ela é uma genial. grande escritora, que eu tive o prazer de ficar amiga, e eu indico a vocês qualquer livro dela, mas esse eu acabei de comprar e mergulharei nele. Ela é espetacular. Gente, foi excelente o programa. Muito obrigada, todas juntinhas. Bom, prazer sempre, gente. Foi muito Obrigada. gostoso. Gente que está aqui nos assistindo ou ouvindo, segue aqui Sem o dor, hein, canal, gente? sem Sem dor. dor. E até o próximo episódio. Valeu, gente. Beijo. Tchau, gente. Reparação histérica. Reparação histérica.